chamar aqui no palco o querido professor José Donizete Alves, que discutirá como a qualidade do café é formada na lavoura. O professor José Donizete Alves, professor titular da Universidade Federal de Lavras, com uma formação acadêmica sólida em engenharia agronômica, fisiologia vegetal e solos e nutrição de plantas. Ele é um renomado pesquisador que atua nas áreas como nutrição e metabolismo vegetal, fisiologia de produção do cafeeiro e respostas de plantas ao estresse anaeróbico. José Donizete. Obrigado. É um prazer enorme estar aqui reunido nesse terceiro Qualidade no Campo. E eu queria dar aqui um alô especial a essas 1.200 pessoas que aqui se encontram, principalmente os cafeicultores, técnicos e consultores, nos quais esqueceram momentaneamente de como produzir café em quantidade e para nesses 2 dias pensar em como produzir café com qualidade. E é por isso que eu gostaria de agradecer ao Jean o honroso convite de estar aqui e parabenizá-lo por esse maravilhoso evento, não só você, como toda a sua equipe, pelo carinho e dedicação que vocês empenharam em nos dar esse presente. Meu muito obrigado. E hoje, quando eu vejo, alguém já falou aqui, quando eu vejo essa multidão de pessoas que se encontram aqui, eu tenho certeza que esse evento já está sendo um grande sucesso e, evidentemente, vai ser um marco para a cafeicultura brasileira. E eu sou um fisiologista de café e eu trabalho com o fruto. As minhas pesquisas, elas são realizadas com o fruto na planta e a planta no campo. E é por isso que, nesses 42 anos de trabalho nessa área, que eu acredito que a qualidade do café ela é formada na lavoura. E pensando nisso, nós fizemos uma pesquisa a respeito desse tema, no qual eu vou mostrar aqui os principais resultados que nós chegamos. Esse gráfico mostra muito bem o que eu vou falar agora, que produzir café aqui no Brasil não é uma tarefa fácil. Basta vocês verem aqui, vocês sabem mais do que eu, que tem 4 anos que nós estamos tentando bater a meta de 2020. Aliás, bater a produção de 2020. E nós, até então, nós não estamos conseguindo quebrar esse recorde. E aí, eu utilizo sempre aquele chavão que nós temos utilizado desde 2021, né? E era o seguinte, quem sabe no ano que vem, não é isso? Então, quem sabe em 2025 nós tenhamos aí uma produção igual ou maior àquela que nós tivemos em 2020. Isso juntando aí o Canefra e o Arábica, não é isso? Muito bem. Então, realmente, não é fácil produzir café. E eu fico pensando, viu, gente, que se produzir café já é difícil, porque a gente não consegue bater, com toda a tecnologia que nós temos, nós não conseguimos bater essa meta. Então eu fico imaginando, e como produzir café de qualidade? Aí é mais difícil ainda, né, do que somente produzir commodity. E para isso, eu acredito piamente que a qualidade ela é sinônimo de conhecimento, né? Porque para fazer um café especial, nós temos que ter boa ciência por trás de todo esse processo. Muito bem. E eu tive a oportunidade até de falar ontem, o café, desde que ele veio da Etiópia aqui para o Brasil, o café está quase 300 anos aqui no Brasil. E desses 300 anos, exatamente, acreditando que ele veio para o Brasil em 1727, tem 297 anos que nós estamos preocupados com o manejo da lavoura, estudando o manejo da lavoura, para que nós tenhamos produções crescentes. E esses estudos, durante esses quase 300 anos,
para fazer o café produzir, eles têm, obviamente, gerado resultados muito positivos. Tanto é que nós somos o maior produtor de café do mundo. Não só nós somos o maior produtor de café do mundo, não só porque nós temos mais cafés plantados no campo, mas como também nós temos as maiores produtividades. Mas desses 300 anos que nós estudamos manejo para a produção, somente nós temos há quase 3 décadas, efetivamente, como foi falado, que nós estamos preocupados com qualidade. Então, realmente, é muito grande a diferença dos estudos, das pesquisas que foram feitas para o manejo para a produção, dos estudos para as pesquisas que estão sendo feitas para a qualidade. Até mesmo porque é muito recente, comparado com os 300 anos, né? E quando você compara os países que dizem, né, produzem os melhores cafés do mundo, e vários deles eu já visitei em diversos eventos, não só científicos como governamentais, e eu notava que lá só se falava em qualidade. Qualidade, 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 qualidade. Ninguém falava em produção, até mesmo porque eles não teriam condições de produzir mais cafés do que o Brasil produz. Mas eles falam em qualidade na crença de que realmente eles produzem os melhores cafés do mundo. Isso é o que é dito lá fora. Mas, e por incrível que pareça, agora hoje, veja só que interessante, nós aqui, estamos no terceiro qualidade no campo, nós só estamos falando em qualidade, qualidade, qualidade. Foi falado aqui origem, foi falado em terroir, foi falado em marca, e nesses 2 dias nós vamos ouvir falar muito disso. Então, eu fico perguntando, né? Mudou alguma coisa? Sim, realmente mudou muita coisa na nossa cabeça. E é por isso que nós estamos aqui com essa multidão de pessoas participando desse evento. Mas todo mundo sabe, e foi falar, que a estrada, a perseguição para se obter café, ela é uma estrada muito longa, né? Evidentemente que ela começa com a escolha da semente e com uma variedade adaptada a cada região, né? Feito isso, nós vamos damos um passeio para o local do plantio, qual a melhor atitude, qual a melhor exposição, qual é o melhor solo, e aí nós escolhemos o melhor espaçamento, e nós temos que, dentro desses conceitos do café já implantado no campo, né, nós começamos a um monitoramento contínuo do clima, sabendo que nós temos que proteger a lavoura de pragas e doenças, exatamente tentando mitigar os efeitos ambientais que hoje estão aí complicando muito a vida de todo o cafeicultor, né? Então, nós temos que fazer tanto o monitoramento na pré-colheita, quanto o monitoramento na pós-colheita. Então, veja só que a estrada realmente é longa, é dura, é difícil, mas não é impossível de ser trilhada, né? Mas eu parto, a palestra sobre isso, eu parto da premissa que um café de boa qualidade, ele realmente começa no campo. E a lavoura, ela responde ao manejo, a lavoura responde àquilo que nós estamos fazendo com ela, para o bem, produzindo café de qualidade, ou para o mal, produzindo café de uma qualidade inferior. Então, aquilo que nós fizermos para a lavoura, ela vai responder para o bem ou para o mal, independente de nossa vontade. E uma frase que o professor Borém tem dito há muito tempo é que a qualidade ela é definida na pós-colheita. E realmente ela é definida na pós-colheita. Mas a qualidade da matéria-prima, ela é fundamental, porque se nós entregarmos uma qualidade inferior, um produto inferior, a pós-colheita ela não vai conseguir reverter essa qualidade inferior numa qualidade superior, né? Por isso é que a lavoura ela tem que entregar para o beneficiamento o melhor produto possível, sob pena de não conseguirmos fazer café
especial, né? E ainda que o genótipo e o ambiente seja o melhor possível, eu escolhi o melhor genótipo para plantar aqui na Santa Mônica, então eu vou produzir café especial, porque o genótipo e o ambiente casou bem. Mas então, apesar desse binômio genótipo-ambiente que a gente tanto fala, não é isso? Nós não podemos esquecer que nós temos aqui diversos cavaleiros do Apocalipse que vão bagunçar, que vão destruir essa interação genótipo e ambiente. Como? Por quê? Ele vai diminuir a sensibilidade do genótipo e vai provocar desequilíbrio fisiológico e metabólico na planta, e aí não tem outro caminho, vai ser gerado um produto de pior qualidade. Então, é aquele que nós estamos vendo. Eu tenho o melhor genótipo, tenho o melhor ambiente, mas eu não consigo fazer a qualidade que eu imaginava conseguir devido à perda da acessibilidade desse genótipo a esse ambiente inóspito, né, que nós estamos vivendo hoje em dia na cafeicultura. Então nós temos que construir barreiras fisiológicas para proteger a lavoura, porque a lavoura ela está todo o tempo sob ataque constante de inimigos bióticos e abióticos. Então realmente nós temos que proteger a lavoura contra esses inimigos. Mas como fazer isso? Aí que vem a grande questão. Como eu vou criar essa barreira fisiológica para proteger minha lavoura contra os estresses ambientais? E aí só existe um caminho. Nós temos que criar tolerância a esses genótipos. Como? Para que esses genótipos eles expressem mecanismos de adaptação e mecanismos de defesa para vencer esses estresses que todos está concorrendo com a nossa cafeicultura. Muito bem. Então, se nós olharmos, aprofundando mais um pouquinho naquilo que eu estou falando, se nós olharmos a composição química do café, nós vamos ver que nós temos aí talvez milhares de compostos orgânicos ali que estão interferindo, como eu disse, para o bem ou para o mal, na qualidade do café. Mas o que todos esses compostos aqui que eu estou mostrando, é lógico, mais multiplicado por 10 e por 20, o que todos esses compostos eles têm em comum? Eles têm em comum que todas essas moléculas, todas elas, sem exceção, elas são derivadas de compostos, de um composto orgânico produzindo pela fotossíntese. Então, um composto orgânico é que vai gerar toda essa diversidade de sabores, de aroma que nós temos no nosso fruto. Muito bem. E somente, rapidamente, para memorizarmos como esse produto é formado, aí eu tenho que voltar aqui rapidamente na fotossíntese e mostrar que a fotossíntese nada mais é do que a incorporação do CO2 na presença de luz por uma folha verde, transformando esse CO2 em glicose. Então, essa glicose fabricada na fotossíntese, que é a molécula precursora de todos esses elementos que nós temos no fruto. Muito bem. Aí depois essa glicose, ela é metabolizada em sacarose, a sacarose é translocada para os frutos, fazendo com que esses frutos cresçam e amadureçam. Muito bem. Então, fica aqui dito a importância da fisiologia, mostrando que a sacarose, sendo a precursora de todos esses compostos que nós temos no fruto, aliás, a sacarose, mas antes ela foi a glicose, né? E aí eu tenho certeza absoluta que a fotossíntese ativa, ela é um sinônimo de um fruto saudável. Ou um fruto saudável é sinônimo de uma fotossíntese ativa. Então, é o primeiro lugar, nós temos que facilitar, nós temos que fazer com que essa planta faça esse composto que é a glicose em abundância para gerar
todos esses compostos que vocês estão acostumados aqui a trabalhar na pós-colheita. Muito bem. Mas, como eu falei na pesquisa que eu realizei, há muito tempo, como eu já acreditava que a qualidade do café começa no campo, eu me perguntava, né, já na época, qual que é o melhor ambiente que confere qualidade ao café? Essa era a pergunta que martelava a minha cabeça. E aí que surgiu a origem desses estudos. Eu procurei, em 2010, se eu não me falha a memória, eu procurei o professor Borém lá na UFRA, do qual eu faço parte, e conversei com o Borém, e ele falou assim, olha, eu estou trabalhando há muito tempo aqui para criar um protocolo de identificação geográfica dos cafés lá da Mantiqueira, até que foi falado aqui, em associação com a Procan e a Epamig. E se você quiser, está faltando aqui essa parte de fisiologia, que vai ser muito interessante. Tem um gap aqui que nós precisamos preencher. Que tal? E eu topei isso, então nós fomos lá em Carmo de Minas, instalamos um grande experimento durante 3 ou 4 anos e que me matou 2 coelhos com uma cajadada só. O primeiro coelho, evidentemente, que dessa pesquisa surgiram 2 teses de doutorado que eu orientei, estudando os aspectos fisiológicos do desenvolvimento do fruto num gradiente de altitude na Serra da Mantiqueira, em Carmo de Minas. E o segundo coelho, que foi nessa cajadada que eu falei, em conversa com o professor Borém, é que ficou muito claro que a altitude, ela é um ambiente que reúne a maior probabilidade de se fazer um café de altíssima qualidade. É lógico que a altitude por si só, ela não vai garantir que dali vai sair um café de qualidade. Mas os estudos mostravam na época que ela que reúne as maiores probabilidades de se fazer um café especial. Eu falei assim, olha, então, vamos à luta. E aí o que nós fizemos? Nós escolhemos 2 ambientes, um a 1.440 metros e outro a 960 metros, onde esse ambiente de 1.440 metros deu um café de altíssima qualidade, e esse café aqui de regiões mais baixas, um café de uma qualidade não tão alta assim. Então, o ambiente já diferenciou, já me deu um café com qualidade diferente. E eu falei assim, então vamos fazer várias caracterizações. E a primeira caracterização que nós fizemos foi uma caracterização do ambiente com as variáveis que nos interessavam. Então, isso aqui não é novidade para ninguém, nós comprovamos que um ambiente de menor altitude, ela tem uma menor pressão atmosférica, lógico, porque a coluna de ar que está exercendo seu efeito sobre um corpo era muito menor do que a coluna de ar num ambiente de baixa altitude. Muito bem. E a radiação, nós notamos que, na média, a radiação, eu vou chamar aqui 1.440 metros de café da montanha, só para facilitar aqui e não ficar falando em números. Então, nós notamos que a radiação, ela estava maior nas montanhas, ainda que prevalecia nessas montanhas um ambiente, na maior parte do tempo, sombreado. Então, não é verdade que lá não tem uma radiação maior do que numa região mais baixa, só que talvez num período menor de tempo. A precipitação foi mais ou menos a mesma nas 2 regiões, e o que mais nos chamou a atenção foi, nessa caracterização ambiental, foi os aspectos da temperatura. Então, note que em regiões mais baixas, 960 metros, a média das temperaturas, ela era maior do que a média das temperaturas de regiões mais altas. Então, lá embaixo, a 960 metros, a temperatura variou, na época dos estudos, de 15 graus
até 40 graus. 40 graus para o cafeeiro é uma bomba relógio preste a explodir qualquer hora. Não tem café que aguente 40 graus. Muito bem. E em regiões de altitude, as médias das temperaturas foram mais amenas. As temperaturas, vejam só, variaram de 8 graus até 32 graus. Então, nós notamos que o clima lá na montanha era um clima mais agradável ao cafeeiro, para que ele pudesse exercer todo o seu potencial fotossintético em produzir uma molécula precursora de produtos do fruto, de compostos do fruto. Então, esse clima era um clima muito mais agradável ao cafeeiro. Muito bem, feita essa caracterização do ambiente, nós partimos então para uma caracterização fisiológica. E a primeira coisa que nós medimos foi a fotossíntese. Nós medimos a fotossíntese durante todos os anos, e aqui é somente um dado médio. Então vejam só que a fotossíntese, quer dizer, aquele mecanismo de se fabricar açúcar na planta, né, ele variou conforme a temperatura. Em ambientes mais baixos, aqui na primavera, a fotossíntese não foi mais alta como o café das montanhas, porque na primavera nós tínhamos aqui um fator a 960 graus limitante para a fotossíntese, que era a temperatura. Já nas montanhas, né, nós conseguimos um valor de 12 micromol por metro quadrado por segundo. Este valor é um valor extremamente alto, extremamente elevado. Quer dizer, a planta está fabricando glicose em altíssima velocidade. Basta saber que, normalmente, esse valor em cafeeiro, ele varia de 4 a 6. Então, você vê como o ambiente de altitude estava fazendo com que a roda da fotossíntese girasse e fabricasse mais açúcar. Mas, nas demais épocas do ano, verão, outono e inverno, já houve um efeito contrário. Nós tivemos maior fotossíntese em regiões de menores altitude. Isso por quê? Porque nesses outros períodos do tempo, principalmente outono e inverno, o que estava limitando a fotossíntese em altitude era a temperatura. Muito bem, mas mesmo assim a fotossíntese baixou, mas não baixou tanto, então ficou comprovado uma maior produção de carboidratos em baixas altitudes. Muito bem, e aí fica o primeiro questionamento. Poxa, se em baixas altitudes o café está fazendo mais carboidrato, quer dizer então que nós temos mais precursores para fazer produtos de qualidade no café. Muito bem. E aí acontece que a gente prosseguindo os estudos, nós medimos esse fenômeno de uma planta que acontece numa planta C3, que é o cafeeiro, e nós vimos que em altas altitudes, essa fotorrespiração era menor do que cafeeiros em baixas altitudes. E qual que é a importância disso aqui? A importância disso aqui é muito significativa, e esses dados aqui são dados inéditos, nunca feito antes por qualquer pesquisador do mundo, comparando essas duas em altitudes diferentes. Por que isso é importante? Porque, veja bem, uma menor fotorrespiração de cafeeiros cultivados em altitude significa o quê? E o que significa uma maior fotorrespiração? Quanto maior esse fenômeno aqui, menor é a fotossíntese líquida do carbono. Segundo, este fenômeno aqui, que é a fotorrespiração, 30% daquilo que o café produz pela fotossíntese é perdido por essa fotorrespiração. Ou seja, faz muito glicose
em baixas altitudes, mas em compensação também perde muita glicose. E em terceiro lugar, essa alta fotorrespiração causa um fenômeno que dos mais deletérios à qualidade de qualquer fruto, que é o estresse oxidativo. E aí, explicada essa importância fisiológica, nós notamos que então essa fotorrespiração também era uma bomba relógio que iria explodir lá na época da frutificação. E talvez o dado mais importante dessa pesquisa, um dado inédito, foi que nós medimos também a temperatura noturna. Todo mundo sabe que qualquer planta faz fotossíntese de dia e respira dia e noite. Muitas pessoas às vezes falam assim, não, a planta faz fotossíntese de dia e respira à noite. Não, todo ser vivo respira dia e noite. Muito bem, mas normalmente no cafeeiro ou qualquer planta, à noite a respiração era bem baixa, porque a planta não está ativa naquele momento. Então, veja só esse dado. Em baixas altitudes, o cafeeiro estava respirando ativamente muito maior do que em altas altitudes. Poxa, dessa época aqui eu ficava até com dó dos meus estudantes. Eles subiam, faziam esses dados aqui, meia-noite, 1h da manhã, então eles tinham que subir de trator, 1.440 metros. Foi uma dificuldade tamanha. Às vezes eles até acampavam lá em cima para fazer esses dados. Mas então veja bem, essa respiração noturna que eu falei, que talvez é um dado mais importante dessa pesquisa, por quê? Porque a respiração noturna, o significado fisiológico da respiração noturna está ligado, ou da respiração, está ligado à produção de etileno. E o etileno é um hormônio que favorece a maturação do fruto de café. Muito bem. Só que, para produzir etileno, quando que a planta sabe que ela tem que produzir etileno? Então, a própria planta tem que sinalizar para ela mesma que, olha, café produz etileno. Como é que a planta sinaliza isso? A planta começa a aumentar a sua respiração. Respira mais alto. Essa respiração elevada é o sinal para o cafeeiro produzir esse hormônio etileno. Então, uma alta respiração, a planta produz etileno em maiores quantidades e esse etileno vai atuar na maturação numa velocidade proporcional à sua quantidade, à quantidade de etileno que foi produzida. Então, veja bem esse dado aqui entre o Acauã e Catuaí. Aqui em cima, né, o Catuaí, ele teve uma maior respiração do que o Acauã. Em consequência disso, o Catuaí também, ali à direita, produzia mais etileno. Então, veja só, esses dois dados, respiração e produção de etileno, fizeram com que o Catuaí amadurecesse 1 mês antes que o Acauã. Então, você vê que esse respiração, etileno e amadurecimento, elas estão caminhando juntos, dependendo da variação de um ou de outro. E qual que é o significado bioquímico de uma respiração? O significado bioquímico de uma respiração é o seguinte, é o dano que essa respiração pode causar à célula. Então, numa célula normal, ela está totalmente compartimentalizada. Olha que beleza. E uma célula compartimentalizada significa o quê? Significa que aquilo que entra ou aquilo que sai da célula está sob controle. Aí o que acontece? Essa respiração muito alta gera espécie reativa de oxigênio, então faz com que a célula fique sob um constante ataque de radicais livres.
E esse constante ataque de radicais livres faz com que a célula fique em estresse, causando danos à membrana da célula. E uma célula com a membrana danificada, ela, desculpe a expressão, mas vira casa de mãe Joana. Entra e sai quem quiser. E aí ocorre o colapso metabólico da planta, porque é preciso que seja regulado. Então, uma célula sob ataque de radicais livres é como nós tivéssemos a nossa casa, onde as paredes tinham buracos, sem janelas, sem porta, e aí, né, os inimigos, os ladrões iriam entrar lá com mais facilidade. Então, o grande problema dessa maior respiração é o estresse oxidativo. E onde que nós notamos que tinha uma respiração mais elevada? Onde as plantas respiravam mais intensamente? Em baixas altitudes. Então, o próximo passo dessa pesquisa era verificar o que isso tem a ver com a qualidade dos frutos. Então, quando todo sistema biológico, seja ele animal ou vegetal, por exemplo, nós temos ataque oxidativo. Só que o nosso corpo ou a planta tem defesas oxidativas. Então fica aquele jogo entre ataque e defesa, e se isso está equilibrado, gera um empate, e aí nós temos frutos de maior qualidade. Esses dados aqui é um dado geral para qualquer fruto que já foram publicados na temperatura desde a década de 70. Agora, por outro lado, quando a célula está em ataque oxidativo, as defesas perdem para o ataque oxidativo. E aí acontece, né, Brasil e Alemanha, né? O ataque oxidativo ganha de 7-1, prejudicando a qualidade de qualquer fruto. Bom, então isso aqui era a teoria da coisa que foi revelada em 1970. Mas, e aí nós precisamos fazer, como que estão as defesas da planta do cafeeiro? Será que as defesas das plantas desse cafeeiro, nessas duas altitudes, elas estavam boas ou elas estavam deficientes? Então nós partimos para o estudo das reservas e nós notamos que, veja bem, 1.440 metros em verde, 960 metros em vermelho. Então vocês reparem que o verde está sempre maior do que o vermelho ali. Ou seja, plantas de altas altitudes, ou de altitudes mais elevadas, elas têm mais reservas energéticas para serem utilizadas contra esse ataque oxidativo, protegendo a planta. Então veja só que essas reservas de café, essas reservas energéticas aqui, elas são facilmente interpretadas. Por quê? Uma planta em baixa altitude, uma lavoura em baixa altitude, ela produz muito, ela não diria muito, mas ela produz mais do que uma planta de alta altitude. Perfeito? Bom, se ela produz mais, se elas produzem mais frutos, esses frutos, eles consomem mais energia. Uma planta em baixas altitudes, a floração, ela fica mais ou menos desregulada quando nós temos amplitudes térmicas muito, muito grandes. Muito frio numa época, muito calor no outro, e a coisa vai, e aí a planta entra em colapso e dá um maior número de floradas. Já nas regiões de altitude, esse controle da florada, ele já é mais ou menos homogêneo. Então, nós não temos tamanha flutuação, amplitude térmica. Então, a planta utiliza, em baixas altitudes, utiliza esse cafeeiro para produzir mais cafés, mas, por outro lado, ao utilizar essa energia para produzir café, a planta fica desguarnecida do ataque
oxidativo. Então você vê que ao mesmo tempo que é bom para um lado, mas para o outro lado é ruim. Nós temos uma planta muito produtiva, porém uma planta sujeita a ataques oxidativos, que, como eu falei, que vai ser uma bomba relógio, que vai ter consequências lá na qualidade. Muito bem. Então, o próximo passo da pesquisa seria comprovar aquilo que foi falado em 1970, que será como estava o estresse oxidativo em cafeeiros de alta e baixa altitude. Muito bem. E aí os dados revelaram o seguinte, veja só, que cafeeiros de baixas altitudes, aqui representada pela cor, aliás, de baixas altitudes, aqui representada pela cor vermelha, ela tinha mais estresse oxidativo do que cafeeiros cultivados em altitude. Então isso aqui, para mim, ficou muito claro que o grande problema de um café em baixa altitude ou um café sujeito a qualquer tipo de estresse é esse ataque oxidativo constante que ele estava sofrendo. E cafeeiros cultivados em altitude também sofriam ataque oxidativo, só que esses ataques oxidativos, eles eram mais controlados. Bom, se eles eram mais controlados, eu tenho que dizer que alguém já deve estar me perguntando aqui, gente, mas será que o que é, para quem não é da área, o que é espécie reativa de oxigênio? Espécie reativa de oxigênio são esses monstrinhos que nós estamos vendo aqui, que são criados nas células, danificando a membrana plasmática da célula. Como eu falei, rompe a estrutura celular e aí a célula fica sobre estresse oxidativo. Então, esses monstrinhos, que são chamados de ROS, espécie reativa de oxigênio, né, eram uns monstrinhos que estavam sendo produzidos em maior intensidade em baixas altitudes. Muito bem. Mas acontece que, como eu falei que deve sempre existir um equilíbrio entre ataque e defesa, nós vimos que baixas altitudes estava sobre mais ataque. Muito bem, mas o maior ataque oxidativo não significa um maior dano. Por quê? Porque dependia das defesas. É isso? Um ataque muito bom, mas se a defesa superar o ataque, não vai conseguir fazer gol o Real Madrid, né? Muito bem. Então, o próximo passo dessa pesquisa, espero que eu não esteja falando muito rápido para o entendimento de vocês. Então, o próximo passo dessa pesquisa era fazer uma caracterização das defesas oxidantes. Tudo bem, cafeeiros de menor altitude sofrem maior ataque oxidativo. Mas e suas defesas? Então, nós mostramos nessa pesquisa que, veja bem, em vermelho, 990 metros, e em verde, 1440. Então, fica muito claro para esses dados aqui que cafeeiros em baixas altitudes não têm a mesma quantidade de defesas que cafeeiros de alta altitude. Então, aqueles monstrinhos que eu mostrei ali, para eles juntou a fome com a vontade de comer. Eles eram produzidos no cafeeiro de baixa altitude em altas quantidades, num café que não tinha nenhuma defesa. Aí, conclusão, né? Não tem fruto que aguente, não tem fruto que consegue manter a qualidade nessas perspectivas de defesa perdendo para o ataque. Muito bem. Então, até então, estava caracterizado cafeeiros de regiões mais baixas, aliás, então eu vou falar o contrário agora. Cafeeiros de regiões de altitudes, ou cafeeiros de montanha, eles sofrem menor estresse oxidativo, eles têm mais reservas, enquanto que os cafeeiros de regiões mais baixas não tinham nada disso. Mas faltava mostrar o dano. Por quê?
pode ter um ataque muito grande, mas não destruir muita coisa. Então, nós tínhamos que aliar esse grande ataque ao dano que foi feito nas células dos cafeeiros. E aí nós percebemos que, veja só, o dano celular em cafeeiro, aqui representado pela cor vermelha, o dano celular em cafeeiros de baixa altitude foi muito maior do que o dano celular em cafeeiros de regiões mais elevadas. Olha só aí, então. Então, a coisa, bioquimicamente, nessas duas pesquisas que nós fizemos, estava muito bem caracterizada aqui. O problema era o estresse oxidativo e a falta de defesa. Muito bem, então ficou comprovado isso aqui, né? E como eu falei, muito ataque, pouca defesa, danos comprovados, não tem fruto que aguente. Muito bem. E aí, continuando a nossa pesquisa, nós reparamos que o peso final dos frutos, nesses 3, 4 anos que nós estudamos lá, eles não variavam entre altitude e em cafeeiros de alta altitude ou baixa altitude. O que estava acontecendo, aconteceu nesse miolo aqui, entre fevereiro a junho, que estava diferenciando esses frutos. Muito bem. E aí nós resolvemos pesquisar como que a maturação nesses cafeeiros em regiões de alta altitude ou baixa altitude estavam se desenvolvendo. Então, aqui em cima, isso aqui é a segunda tese. Isso aqui, um café a 1.310 metros de altitude. Isso aqui, um café a 965 metros de altitude. Então, nós encontramos dados bastante interessantes nisso aqui. Então, vejam bem que até fevereiro, o desenvolvimento dos frutos, eles estavam basicamente iguais entre alta e baixa altitude. Nós tínhamos, em ambos os casos, frutos em verde claro, em verde escuro, frutos em desenvolvimento, no início do desenvolvimento, que são os chumbinhos, e em verde mais claro aqui, frutos verdes. Então, veja que a proporção entre eles não estava variando entre as duas altitudes. O grande problema começou a partir daí, em abril. Então, veja que em baixas altitudes, em abril aqui, nós já começamos a perceber o aparecimento de frutos verdes, cereja em estudo já início de maturação, ao passo que nas regiões de alta altitude nada disso estava acontecendo, só tinha a maioria frutos verdes. Então, isso mostra que esses frutos aqui em regiões mais baixas, eles estavam desenvolvendo mais rapidamente. Aí o que aconteceu em maio? Aconteceu em maio que em altas altitudes nós tínhamos 60% de fruto verde, tá? E 40% mais ou menos de verde cana, quando que em baixas altitudes, aqui em maio, nós já tínhamos quase 70% de fruto cereja. Então veja que em baixas altitudes nós já vimos cereja em maio, coisa que não tinha cereja lá em junho. Prosseguindo o estudo, nós vimos que somente em junho é que começou a aparecer os frutos cerejas nos cafeeiros de alta altitude. Quando que em junho, cafeeiros de baixas altitudes, nós já observávamos frutos passa. Então veja que há um descompasso mais ou menos de um mês da maturação mais acelerada de um mês entre frutos de baixa altitude e de alta altitude. Quando chegou finalmente em julho, em cafeeiros de alta altitude, 100% dos frutos
99%, 100% dos frutos estavam cereja. Quando que, em julho, em ambientes de baixa altitude aqui na direita, nós já tínhamos apenas 30% de frutos cereja e os 70% passa e seco. Então vejam bem que, por que essa maturação aqui foi acelerada? Nós mostramos como. Agora, o porquê que ela foi acelerada? Foi acelerada porque aquela alta respiração dos frutos em baixa altitude induziu antecipadamente a síntese de etileno, que por sua vez induziu a um amadurecimento precoce do café. E o amadurecimento do café, nós temos que entender fisiologicamente que o amadurecimento do café é um período para a planta, um período de que a planta está sob estresse. Olha só que interessante. O que é bom para a gente, para a planta. Então, como você vê, está aparecendo muito rapidamente cereja na minha lavoura, é um sinal de que a planta está sendo estressada por algum fator. E o fator é o estresse oxidativo. Muito bem. E aí, nós notamos duas coisas interessantes para resumir tudo que nós falamos até agora, que em baixas altitudes, o sistema antioxidante ele era menos eficiente. Consequentemente, os frutos tinham mais danos oxidativos e o ciclo reprodutivo adiantou mais mês, ao passo que, em cafeiros de altitude, essa passagem de um estágio para o outro, ela era muito mais lenta. Muito bem. E aí, vem uma coisa que há muitos anos em outras frutíferas já se sabia, faltou comprovar para o café. Numa perspectiva, e hoje eu falo, numa perspectiva mais atualizada, uma visão mais atualizada dos fenômenos bioquímicos e fisiológicos que influenciam a maturação de fruto, eu diria que o amadurecimento dos frutos pode ser considerado realmente um processo oxidativo. Ou seja, o amadurecimento dos frutos é um sinônimo de estresse na planta que, dependendo de sua intensidade, influencia diretamente a qualidade do fruto. Então veja que em 1460 metros, juntando todos os dados que nós coletamos, ficou comprovado o seguinte, que em 1460 metros, ou na montanha, nós temos um clima mais a menos, a planta tem menos ataque oxidativo, defesas atuantes, e com isso, veja só, a janela de cereja que nós temos aqui. É uma janela bastante grande, onde que faz aquela glicose ser precursora dos compostos de qualidade, participar vagarosamente e a coisa ia acontecendo. Por outro lado, a 960 metros, nós tínhamos principalmente altas temperaturas, tiro ali a seca, alta temperatura. As defesas nessas temperaturas de 40 graus, como eu mostrei, essas defesas estavam lá embaixo, né? As armas e os escudos do cafeeiro estavam todos para o chão, né? Sofrendo um ataque oxidativo muito grande. E aí o que acontecia? Olha a diferença da janela de cereja entre um fruto de baixa altitude e um fruto de alta altitude. Então, nós não podemos esquecer que o fruto do café, quando ele começa a amadurecer, é um sinal de danos, é um sinal de estresse. Então, que esse estresse, ele seja atenuado para que esse amadurecimento não ocorra muito rapidamente e queima etapas. Muito bem. E aí vem uma pergunta intrigante que me passa pela cabeça, né? E que talvez deva estar passando na cabeça de vocês também. Se os melhores cafés são, como foi mostrado, devido a todo esse processo fisiológico e bioquímico, se os melhores cafés são conseguidos
em maiores altitudes, isto quer dizer que em altitudes médias, ou seja, altitudes abaixo de mil metros, não se consegue fazer um bom café? É a pergunta que eu faço. Para mim, estou fazendo para vocês. Se os melhores cafés são conseguindo em altitudes maiores que 1.000 metros, quer dizer que em altitudes abaixo de 1.000 metros, nós não conseguimos fazer um café tão bom quanto o café de altitude? Eu sei que todo mundo já tem a resposta na cabeça. E a resposta não podia ser diferente do que essa. A resposta é sim. Em menores altitudes, 1.000 metros, até 900 metros, né, devido ao problema de temperatura, nós conseguimos sim fazer café tão bons quanto cafés de alta altitude. Desde que conseguimos mimetizar em baixas altitudes o ambiente de alta altitude. E mimetizar o quê? Para mim, desde que conseguimos, aqui embaixo, as mesmas temperaturas que nós temos lá em cima. Então, se o café aqui embaixo, ele não for exposto às altas temperaturas, se tivermos jeito de manejar a nossa lavoura, atenuando a temperatura das folhas e atenuando a temperatura dos frutos, se nós conseguirmos fazer isso, nós vamos conseguir fazer um café de boa qualidade. E como eu posso fazer isso? Se você reparar numa copa de um cafeeiro, você vai notar que mais ou menos de 15 a 20% das folhas externas do café estão sob ataque constante de alta radiação e alta temperatura. 80% das folhas do café mais internas, por essa área ser autossombreada, né, as temperaturas ali ficam temperaturas mais amenas. E às vezes eu brinco nas minhas palestras. O cafeeiro é uma planta flex. Por quê? Ele está aqui no Brasil tentando se comportar como se estivesse na Etiópia. E mas como seria essa planta flex? Seria o seguinte: aqueles 20% de folhas externas, o cafeeiro, se ele pensasse, ele ia pensar assim: poxa, eu estou no Brasil, mas aqueles 80% de folhas que estão mais internamente, né, estão lá numa temperatura mais a menos, o cafeeiro, então, olhando esses 80%, ele ia pensar: olha, eu estou no ambiente da Etiópia. Então, veja bem, então nós temos maneiras de mimetizar o ambiente de baixa altitude, fazendo com que ele se assemelhe ao ambiente de alta altitude. Obviamente que todas essas ações aqui, elas têm que ser seguidas por outras ações. E aí, nas minhas considerações finais, eu digo o seguinte, que o ambiente, ele interfere sim nas fases de maturação do fruto, no desenvolvimento da planta, no desenvolvimento de florada, altas temperaturas, as plantas, como eu falei, elas respiram mais, elas se desenvolvem mais rapidamente, e por desenvolver mais rapidamente, ela entra em colapso. Baixas altitudes, nós temos alto etileno, que é um veneno para a planta, né? E o pior de tudo, o tal do estresse oxidativo, que é a criação daqueles monstros dentro da célula, e causando danos à membrana, e acelerando o metabolismo do fruto, e diminuindo a janela de cereja, assim como diretamente influenciando na qualidade do fruto. Muito bem. Então, para mim, a qualidade do café, ela é formada na lavoura. Mas acontece que a temperatura não é o fator primordial que leve à perda da qualidade do café. Em baixas altitudes, relacionados com o café de alta altitude, não tem a menor dúvida que seja a temperatura. Mas, evidentemente, que
com outros tipos de ações, outros fatores também podem estar influenciando. E daqui a pouco nós vamos ver aqui o professor Tesoto nos ensinando que, manejando a nutrição do cafeeiro, nós podemos conseguir, sim, um café de melhor qualidade. Então, eu estou colocando o Tesoto aqui, ele já não sabia disso, mas numa saia curta, né? Uma das ações que um café em 900 e poucos metros, 1000 metros, para ter um café de alta qualidade, viu, Tesouro? Você tem que manejar melhor a nutrição de plantas para você melhorar esse ambiente para que ele se pareça com o ambiente de alta altitude. Então, eu agradeço a atenção, a paciência de todos. Espero que ficou claro, né, o porquê e como o café perde qualidade. Muito obrigado.